Olá a todas e todos e todes, e espero que o tema dessa videoaula vocês possam assistir no horário que for mais conveniente e amanhã, na parte da tarde, amanhã dia 1 de julho, entre 14 e 16 horas, estaremos fazendo a discussão sobre o tema da transformação de resultados de pesquisas na infância e adolescência em ação social, a estratégia de tradução de conhecimento. Esse tema ele vai ser abordado em 2 dias diferentes, né, no dia 1 de julho, essa parte mais teórica, né, conceitual e com um exemplo de aplicação na infância dessa estratégia de tradução de conhecimento, e no dia 27 de julho, a professora Cristiane Cardoso de Paula também estará apresentando como ela tem trabalhado dentro de uma linha de pesquisa de produção de tecnologias, aplicando, né, a estratégia de tradução de conhecimento na forma conceitual que eu vou tratar aqui hoje. A tradução de conhecimento, ela tem sua matriz no Canadá, especialmente com Ian Graham, quando ele foi, né, o diretor do Canadian Institute of Health Research. Então, durante o período que ele esteve na frente, né, na liderança desse importante órgão de financiamento de pesquisa no Canadá, ele introduziu essa abordagem da tradução do conhecimento com a denominação de Knowledge Translation, e o primeiro ciclo, né, o primeiro desenho do modelo conceitual do conhecimento à ação, que é a estrutura fundante, a estrutura teórica, a estrutura metateórica fundante da estratégia de tradução do conhecimento, ele foi apresentado da forma como está aqui, na imagem projetada, nessa figura, no canto superior esquerdo, e que era um círculo aberto, né? Esse círculo aberto apresentava no centro o ciclo da criação do conhecimento e externamente o ciclo da ação. Então, tinha o Knowledge Creation e o Action Cycle. Então, o Action Cycle, ele era externo, né, e ele tinha basicamente as mesmas etapas que a gente verifica na versão de 2013 do, da atualização desse conhecimento. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, com maior nível de detalhe, né, sobre o Knowledge Translation, como que ele se aplica, né, como uma política de desenvolvimento tecnológico no Canadá e como ele se disseminou para o resto do mundo através da Organização Mundial de Saúde. Então, no desenho dessa apresentação, né, eu vou introduzir a prática baseada em evidências na estratégia de tradução do conhecimento. Vocês vão ver qual é a importância, né, da prática baseada em evidência para a construção metateórica dessa estratégia, os aspectos epistemológicos da estrutura, conhecimento em ação, da estratégia de tradução de conhecimento, knowledge translation, como começou, qual é a definição, e tem exemplos de tradução de conhecimento em pesquisas na infância e adolescência, que eu vou trazer dois exemplos. Inicialmente, né, o que a gente tem como desafio e que foi apontado pela ciência translacional? O uso de resultados de pesquisas na prática, ele é um processo demasiadamente lento e, por vezes, acidental, né? Pode levar muito tempo, né? Estima-se um tempo entre 10 e 17 anos para um determinado resultado de uma pesquisa científica se transformar em ação. Por outro lado, 20 a 25%, né, dos usuários dos sistemas de saúde, eles acabam recebendo cuidados que são desnecessários ou até mesmo com potencial para causar danos, porque faltam evidências científicas robustas que fundamentam essas práticas.
e 30 a 40% dos pacientes não implementam um tratamento que já é comprovadamente eficaz do ponto de vista do conhecimento científico, mas porque ele ainda não chegou na ponta, né, dos cuidados, ele acaba privando o paciente, né, dessa terapêutica. A aplicação dos resultados de pesquisa científica na prática, ela representa um grande desafio, porque hoje, né, na atualidade, isso provavelmente é um número bem maior do que que foi avaliado em 2005, né, há um tsunami de informações, né, esse conhecimento científico sobre a forma de livros de ciências da saúde, anualmente supera 17 mil novos livros, isso só no ano de 2005, com a implementação da tecnologia de informação digital, esse número subiu exponencialmente, chegando até ao dobro. Mais de 30 mil revistas científicas, né, representando um crescimento anual superior a 7%. Só em 2005, estimava-se que um profissional de saúde precisaria ler mais de 19 artigos diariamente para ele manter-se atualizado em sua área de atuação. Por quê? O conhecimento científico, os dados que são gerados na pesquisa, ele se converte em informações, essas informações se traduzem em conhecimento, esses conhecimentos, vocês observem que vai diminuindo aqui, né, fica uma parte se transforma em conhecimento, outra parte se permanece, né, ainda para ser descoberto, para ser transformado em conhecimento. Outra parte viram ideias, aqui, olha, vocês observem que tem apenas ideias, essas ideias, elas não se convertem em ações, elas não se convertem na prática, né? E, além disso, essas ideias podem se tornar uma linha de sabedoria. Então, nós temos o conhecimento científico e nós temos as ideias que estão soltas. Daí a razão da prática baseada em evidência, a relevância dessa prática baseada em evidência para dar mais luz ao conhecimento científico, e as ideias e a sabedoria, elas passam a ser conjugadas nesse conjunto dos conhecimentos científicos para a tomada de decisão, uma tomada de decisão baseada em conhecimento científico. Então, se vocês observam, há uma redução, né, quase que uma diluição desse conhecimento científico, né, dentro de uma cadeia de produção de conhecimento e de aplicação desse conhecimento na prática. E para a tomada de decisão, ou seja, para se tomar uma decisão sobre um determinado conhecimento científico, se ele é aplicável na prática, é necessário que ele conjugue 4 elementos. Tenha efetividade, ou seja, ele seja aplicável naquela prática, ele seja eficiente, ou seja, atende à necessidade do usuário, ele precisa apresentar eficácia, funciona nas condições que o serviço apresenta, então ele tem que ser eficaz de acordo com as condições daquele serviço, né? Então, a eficácia ela é medida em conformidade com o funcionamento daquele produto ou daquela terapêutica, né, de acordo com as condições do serviço que estão disponíveis ali, para que ela possa ser eficaz. E ela precisa ser segura, então ela tem que oferecer segurança, ou seja, manter as características que sejam confiáveis e reduzindo chances de algum efeito negativo ou adverso para o usuário. Então, a melhor evidência científica, ela conjuga efetividade, eficiência, eficácia e segurança. E essa melhor evidência vai fundamentar a tomada de decisão de um gestor público se aplica ou não esse conhecimento na prática. Então, o uso de informações válidas e relevantes na tomada de decisão se fundamentam nesses 4 elementos: eficácia, eficiência, segurança e efetividade. Então, não confundam efetividade com eficácia. Efetividade corresponde à aplicação na prática, e a aplicação de uma determinada terapêutica na prática. Como é que ela
funciona ali naquela prática. E a eficácia é como ela funciona ali naquelas condições do serviço. As condições do serviço podem influenciar a efetividade. Então, o que a gente tem? A evidência científica, ela representa um conjunto de informações. São provas que advêm dessas pesquisas científicas. E essas informações, que são as provas, ela ratifica ou recusa uma determinada hipótese. Então, consideram-se melhores evidências aquelas oriundas de estudos bem delineados e relevantes. Então, o que acontece? Essas bibliotecas, institutos de produção de prática informada por evidência, de cuidado em saúde baseado em evidência, como é o caso da Cochrane e da Joanna Briggs Instituto, JBI, né, ele procura reduzir o vazio ou o gap, a lacuna que existe entre a pesquisa e a prática, gerando revisões, né, com evidências científicas, mostrando as evidências científicas mais robustas. Então, a prática baseada em evidências é um dos elementos estruturantes da estratégia da tradução de conhecimento. Então, o movimento da prática baseada em evidências influencia o delineamento da estratégia de tradução do conhecimento. Então, o Knowledge Translation, e atualmente se fala mais em Integrated Knowledge Translation, ou seja, a tradução do conhecimento integrada à produção do conhecimento primário, do conhecimento de primeira geração, ele se baseia fundamentalmente na medicina baseada em evidências, que é o movimento da prática baseada em evidências, e o movimento do conhecimento em ação, ou seja, mover o conhecimento em direção a uma ação. Ele tem que se converter em ação social, em justiça social, ele tem que retornar para esse usuário do sistema de saúde. Nesse sentido, é importante que se conjugue não só o conhecimento primário, como o conhecimento de segunda geração, que é aquele advindo dos estudos de revisão, porque os estudos de revisão são aqueles que vão demonstrar onde estão as evidências. E essas revisões, elas podem ser as mais variadas possíveis. Porém, a revisão padrão ouro é a revisão sistemática, né, que ela avalia a qualidade das evidências científicas relacionadas a uma questão específica. Mas há também outros estudos de revisão que podem fundamentar a determinação, a seleção de evidências disponíveis. Não dá para avaliar qual é a melhor evidência disponível, mas os demais tipos de revisão, eles vão determinar as evidências que estão disponíveis, como é o caso da integrativa, que sintetiza, né, a produção científica de uma questão específica, as bibliométricas, que medem o índice de produção e disseminação de um determinado assunto, ferramenta, tópico ou questão, a narrativa, que também descreve a produção científica sobre um determinado tema e onde estão as evidências advindas desses resultados. Do ponto de vista epistemológico, da estrutura do conhecimento em ação, da estratégia de tradução de conhecimento, eu já falei um pouco sobre a origem, né, que teve a origem no Canadá, a gente vai agora detalhar um pouco mais sobre isso, e qual foi a contribuição desses dois movimentos, o movimento, especialmente o movimento da prática baseada em evidência, que se integra ao movimento do conhecimento em ação. Bom, a ciência tradicional, a grande crítica, né, que o grupo de Graham, né, fez em 2006 na publicação desse artigo, né, Loss in Knowledge Translation Time for a Map, eles fizeram um mapeamento dos termos associados à ciência translacional, à tradução de conhecimento, né, a transferência desse conhecimento à prática, e identificou que a ciência tradicional ela tem a preocupação em disseminar o conhecimento em periódicos e eventos científicos, entre pares, ou divulga esse conhecimento para uma determinada audiência, que pode ser a sociedade, sem, contudo, transformar este conhecimento em ação, transformar esse conhecimento em justiça social, que corresponde ao retorno do investidor, que é
o usuário, o cidadão, né? O cidadão, por meio dos seus impostos, ele financia a pesquisa, e aí esse financiamento da pesquisa, ele acaba não retornando para o próprio usuário. Então, se inicia uma prática de aplicar a tradução do conhecimento no cuidado clínico baseado em evidências científicas. Como resultado desse levantamento que o Graham e seu grupo fez, os termos mais usados que eles identificaram para falar dessa transição eram implementation science, implementação da ciência, utilização da pesquisa, mas aí a utilização no sentido da disseminação entre pares, a comunicação científica, que é a comunicação para a sociedade do resultado de uma determinada pesquisa, a difusão de inovação, a educação continuada, né, o desenvolvimento, né, da profissional contínuo, o gerenciamento do conhecimento, mas ainda não tinha um modelo estruturado, né, para fazer isso que eles tinham idealizado, que é devolver o resultado da pesquisa para o cidadão, especialmente o cidadão canadense. E também a equipe do Graham definiu que não era o knowledge translation, que não era a tradução de conhecimento. Por exemplo, a produção de um conhecimento com a intenção de comercializar o seu resultado, a transferência de tecnologia, a transferência do balcão, né, da bancada de uma pesquisa clínica para o leito, né, então, que é comum na pesquisa translacional. Para eles, né, dentro dessa lógica, isso não seria a tradução do conhecimento, ele não seria o knowledge translation, né. Provavelmente, no artigo que vocês leram, vocês vão ver um pouco dessa diferenciação entre tradução de conhecimentos e pesquisa translacional. Na pesquisa translacional, ele sai da bancada, né, da bancada de produção, da pesquisa clínica, no laboratório, na ciência dura, e chega até o leito, incluindo todo esse percurso. Isso representa uma translação do conhecimento, e não uma tradução do conhecimento em tecnologia, em produto, em processos que venham de imediato ser extensivo a uma população mais ampla. Então, a primeira publicação sobre o Knowledge Translation foi em 2003, e a última publicação em 2013, né, ele apresenta nesse livro todo o processo de construção, nesses dois livros, Knowledge Translation in Healthcare, Moving from Evidence to Practice, ele apresenta todo esse processo de construção teórica do modelo do conhecimento em ação, da estratégia de tradução do conhecimento. Então, passa-se a pensar um cuidado clínico centrado na tradução de conhecimento em todos os cenários de prática, e não somente da internação hospitalar, por exemplo. Então, nesse sentido, o Canadian Institute of Health Research traduziu em 2004, né, o que era essa síntese metateórica, né, envolvendo o campo da comunicação, da psicologia, da educação, né, do cuidado clínico, com o que representava isso do ponto de vista da definição, uma característica definidora. Então, Knowledge Translation foi definido como a troca, a síntese e a aplicação de um conhecimento eticamente sustentável, dentro de um complexo conjunto de interações, envolvendo pesquisadores e usuários. Qual era o objetivo disso? Acelerar a captura dos benefícios da pesquisa para os cidadãos canadenses e, consequentemente, melhorar, né, a saúde desse cidadão e tornar os serviços mais efetivos, os serviços e os produtos mais efetivos, e fortalecer o sistema de saúde. Da organização do Canadá para a Organização Mundial de Saúde, quando Ian Graham integrou a diretoria da Organização Mundial de Saúde, ele leva junto consigo a ideia da tradução do conhecimento, integrando
porque ela já estava fazendo parte da política de financiamento de pesquisas no Canadá e da política de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Instituto. Então, ele leva essa ideia para a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial de Saúde incorpora a tradução de conhecimento e dentro da lógica da prática informada por evidência e se dissemina por toda a América Latina e Caribe sob a forma da rede EVIPNet. Então, quais são os princípios fundamentais da estrutura do conhecimento em ação que organiza melhor a formulação, né, a elaboração desses produtos, né, desse retorno do resultado de pesquisa para os usuários? Então, é o conhecimento, a ação, intercâmbio e interação. Então, a conjugação desses 4 elementos, conhecimento em ação, intercâmbio e interação, mostra que dentro do movimento do conhecimento em ação, o conhecimento ele não incorpora somente as evidências científicas, mas reconhece outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o saber popular, o patrimônio cultural ou experiencial do próprio usuário. Ele passa a ser reconhecido como um papel fundamental nesse movimento de tradução do conhecimento científico em ação. A outra é o conceito de ação. A ação não ficou limitado somente à dimensão clínica, mas incluiu a perspectiva das políticas, dos programas de saúde pública, da prestação de serviços, da comunicação clínica, etc. E para que esse conhecimento se tornasse ação, ele precisaria ter um intercâmbio de conhecimento. Então, o conhecimento é produzido de forma colaborativa para a resolução de problemas de interesse do cidadão. Então, isso implicaria em reunir, né, numa abordagem participativa, investigadores, tomadores de decisão e usuários do sistema de saúde. Então, essa interação mútua de investigadores, pesquisadores, né, de tomadores de decisão e usuários, eles representam um grupo de interesse. Esse grupo de interesse eles chamam de stakeholders, ou seja, esse grupo se reúne e aí eles planejam, produzem, disseminam e aplicam o conhecimento que já está disponível ou aqueles que resultam de novas pesquisas. Então, aqueles que resultam de novas pesquisas seriam o Integrated Knowledge Translation, ou a tradução de conhecimento integrado. E aquele que aplica os conhecimentos disponíveis são aquela produção, a interação de que os conhecimentos que se produzem ao final das pesquisas, que já estão publicados. São aqueles conhecimentos já publicados, que ele chama de end of grant. Então, há 2 formas de aplicar a tradução do conhecimento como estratégia. Pode ser ao final de um conjunto de conhecimentos já publicados, ou ele pode ser integrado ao processo de pesquisar. E isso vai influenciar na tomada de decisões. Em síntese, né, em português, a tradução de conhecimento é a troca, síntese e aplicação do conhecimento produzido em condições éticas, traduzido por um complexo sistema de interações de pesquisadores, tomadores de decisões e usuários, para acelerar o uso, que eles chamam de ação social, dos benefícios da pesquisa, tendo em vista 3 aspectos fundamentais: a melhoria da saúde dos cidadãos, a criação de serviços e produtos mais eficazes e fortalecimento do sistema de saúde. Então, como vocês podem observar, a tradição do conhecimento, ela implica em compromisso social do investigador. Esse compromisso, olha, quem são os consumidores de conhecimento? Em geral, nós olhamos como pesquisadores os formuladores de políticas públicas e os profissionais. Contudo, os participantes, como é que eles fazem parte dos achados? Eles contribuem para fazer parte dos achados a partir da organização sistemática do pensamento desses participantes, né,
materializada na forma de evidências científicas. Mas como é que isso retorna para os participantes, que sejam cuidadores, crianças, adolescentes, familiares? Eles que são os receptores qualificados desse conhecimento. Então, a tradução do conhecimento passa a deslocar, né, a sua ênfase sobre o pesquisador e o tomador de decisão e traz o participante de pesquisa para ter uma importância fundamental nesse conjunto do grupo de interesse, esse conjunto aí dos stakeholders. Muito bem, então, como se faz a tradução do conhecimento? Então, tem o círculo, né, ou ciclo interno de criação do conhecimento, que ele tem o conhecimento de primeira geração, é aquele que deriva dos estudos primários, tem o conhecimento de segunda geração, que é aquele que deriva dos estudos, a síntese dos estudos primários já publicados, né, que são por meio das revisões sistemáticas, meta-análise, meta-síntese, e o conhecimento de terceira geração, que são os instrumentos, produtos gerados a partir das evidências científicas que foram sintetizadas. E esse conhecimento de terceira geração, ele pode se apresentar de diferentes maneiras, a forma de mapa conceitual, guias de cuidados, algoritmos, pode ser protocolos clínicos, há diferentes formatos de apresentação dessas sínteses de evidência como uma ferramenta. E como é que se faz a tradução do conhecimento pensando no ciclo externo, que é o ciclo de aplicação? Então, no ciclo de aplicação, ele vai ser formulado em 7 etapas, né? Nessas 7 etapas, se tem a identificação do problema, para que possa ser implementado um determinado produto, a avaliação desse produto e a seleção do conhecimento que fundamenta esse produto, a adaptação desse produto ou conhecimento de terceira geração ao contexto local, a avaliação das barreiras e facilitadores, as intervenções que podem minimizar essas barreiras, a seleção, planejamento e implementação, né, dessas intervenções, o monitoramento, a avaliação dos resultados e a sustentabilidade do conhecimento para que ele seja mantido em funcionamento no serviço. E aí ele se organiza desta maneira, 2 ciclos dinâmicos em movimento contínuo, articulando os 4 elementos estruturantes do modelo conceitual, o conhecimento, a ação e o intercâmbio e interação. E aí vocês podem ter acesso à tradução desse material que foi feito pela Ana Cláudia Vieira, né, e Denise Gastaldo, e que vocês observem aqui que o ciclo ele é dinâmico, né, e o movimento é contínuo, ele pode movimentar-se no sentido horário e anti-horário. E outro aspecto fundamental é que eles podem interagir, ou seja, o ciclo interno com o ciclo externo, da criação do conhecimento e da ação, eles estão em interação constante. Então, essas setas indicam um movimento de subida e descida. Então, quando eu vou criar, né, o conhecimento, esse conhecimento de primeira, segunda e terceira geração, que é a investigação do conhecimento, a síntese do conhecimento, né? Então, quando eu faço isso, eu identifico o problema, determino as lacunas entre o que se sabe e o que se faz, identifico, reviso, seleciono o conhecimento, entro no ciclo. Aí eu para produzir o conhecimento de terceira geração, eu preciso fazer isso, de segunda geração eu preciso fazer isso, e de primeira geração eu também preciso fazer isso. Se eu tenho um produto já gerado, que é o conhecimento de terceira geração, para aplicá-lo no serviço, entrar no ciclo da aplicação, eu vou ter que operacionalizar a parte externa da mesma forma, identificar qual é o problema que requer aquele produto, determina a lacuna que existe entre aquele produto e o que precisa ser feito na prática para resolver um problema, identifico, reviso, seleciono o conhecimento para que ele possa ser aplicado e entro no ciclo externo, adaptando esse conhecimento ao contexto local, avaliando, né, as barreiras e os facilitadores desse conhecimento, selecionando, ajustando, né, implementando as intervenções, monitorando, avaliando os resultados e
para garantir a sustentabilidade, eu tenho que empreender medidas como, por exemplo, eu preciso empreender uma qualificação da equipe para que possa incorporar aquela tecnologia, aquele conhecimento, aquele produto no serviço. Então, aqui eu vou apresentar agora para vocês como é que operacionaliza essa tradução de conhecimento do ponto de vista dos princípios básicos, integrando e simplificando, que é como que nós temos traduzido, como nós temos usado isso na prática. Como as orientações que eu venho fazendo, as perguntas que a gente tem que estar observando. Então, como que a gente aplica o ciclo interno? Primeiro, o que traduzir? O que traduzir é o elemento substantivo, é o conhecimento científico que precisa ser traduzido. Então, para o que traduzir, eu também identifico o problema, determino a lacuna entre o que se sabe e o que faz, identifico, avalio e seleciono o conhecimento para elaborar um estudo primário ou um estudo secundário, ou um conhecimento de primeira geração, que é aquele da investigação do conhecimento, ou da síntese do conhecimento, que é um conhecimento baseado na revisão. Bom, o outro é para quem traduzir. Então, para quem traduzir é o público-alvo, é o consumidor do conhecimento. Então, eu penso naquele intercâmbio, né, entre o investigador, o pesquisador, e o usuário e os tomadores de decisão. Então, os tomadores de decisão também são consumidores do conhecimento. Então, eu preciso reunir esses três dentro da proposta, né, de produção de uma tecnologia, seja esse tomador de decisão como um consultor, seja ele como um assessor, seja ele como um membro da equipe de pesquisa, e preciso também fazer escuta desse profissional que vai utilizar o conhecimento, né, na prática, e desse usuário do serviço. Então, para quem é o destinatário final desta produção, desse conhecimento de terceira geração. Dentro desse grupo, para quem é o consumidor do conhecimento, que é aquele formulador de política que está no serviço de saúde, que está no serviço educacional, que está no serviço social, então esse é o formulador de política. Os leitores de revistas científicas, né, também são, porque é ali que estão os experts, os especialistas, naquele tema, né, que representa o problema, e os participantes de pesquisa. Então, eu preciso pensar a quem se destina esses achados de pesquisa para que eu possa simplificar esse conhecimento. Então, assim, o princípio básico da tradução do conhecimento é integrar conhecimento e simplificar esse conhecimento de modo que ele se converta numa ação. Por quem? Quem serão as pessoas que vão atuar nesse conjunto? O ideal é, numa abordagem participativa, incluir as pessoas que serão os consumidores desse conhecimento. Então, por quem? São os pesquisadores interdisciplinares, profissionais, tomadores de decisão, usuários, agências de financiamento, serviços de saúde, universidades. Então, esse, por exemplo, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por quem serão, né, os agentes que vão se articular nesse processo para gerar esse conhecimento de terceira geração. Como? Como que isso será feito? Essa é a quarta pergunta que eu preciso responder. O como eu posso pensar dentro de uma perspectiva de uma abordagem participativa, né, integrando o processo de investigar a estrutura do conhecimento em ação. Então, eu vou trabalhar com abordagens participativas, né, da pesquisa participativa, conjugando estratégias individuais com estratégias grupais, né, para reunir o máximo de consenso em relação ao conhecimento que será simplificado e integrado e simplificado. E posso também trabalhar na implementação de um conhecimento após a conclusão da pesquisa, através da estratégia, né, do End of Grant, que é reunir, através de revisões sistemáticas, depois de consolidar esse conhecimento,
volto para o grupo dos stakeholders para desenvolver também abordagens participativas. Em outras palavras, sempre a gente desenvolve abordagem participativa quando estamos pensando na tradução do conhecimento. Qual tipo de tradução de conhecimento é mais adequado, né? Aí eu vou ter que pensar o tipo de tradução de conhecimento, eu vou ter que sair do ciclo interno e me mover para o ciclo externo para ver onde estão, né, as barreiras, quais são as possíveis barreiras culturais, as dificuldades do serviço, né? Então eu tenho que fazer o quê? Elaborar um pensar antecipado externo para que eu possa selecionar a melhor forma de traduzir esse conhecimento. Então, qual é o tipo de tradução de conhecimento que eu vou usar a integrar e simplificar? Então, essas ferramentas, esses produtos, esses processos, essas modelagens podem ser as mais variadas. Podem ser sob a forma de quadrinhos, de música, de um curta-metragem, de aplicativos, de filmes. Você pode fazer um filme de longa-metragem, como é o caso, por exemplo, do filme que a Daniele Grulot, né, desenvolveu um filme etnográfico, Viver Após o Infarto. Pode ser uma fotonovela, pode ser redes sociais ou outros, né? Aqui eu vou ilustrar agora para vocês alguns exemplos de aplicação dessa estratégia, né? Então, tem dois, um é um curta-metragem, que é resultado da tese de doutorado de Renata Bobadué, e o outro é um almanaque, na verdade não é um almanaque, é uma fotonovela, né, um almanaque no gênero fotonovela, também uma tese de doutorado de autoria de Joseph Dimas de Oliveira, né? Então, esse material eu vou trazer para vocês para ilustrar a aplicação, o da tese de doutorado do Dimas, né? Como é que foi feito, como é que foi aplicado, né? O conhecimento de primeira geração, primeiro foi usado o modelo Aikiti, ou seja, tradução do conhecimento integrada à construção do conhecimento primário, que corresponde ao conhecimento de primeira geração. Então, foi desenvolvida uma pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, ela seguiu toda a metodologia de uma pesquisa científica, com abordagem participativa, combinando dinâmicas do método criativo sensível com diário de campo virtual coletado em Facebook de famílias de crianças com colostomia, né, crianças com colostomia. Esse conhecimento foi sintetizado, não só o conhecimento gerado pelo estudo primário, mas também as revisões disponíveis, os artigos científicos disponíveis no formato de uma revisão integrativa, selecionando aqueles conteúdos científicos, aquelas evidências científicas que correspondiam aos temas gerados pelo conhecimento de primeira geração. E no levantamento que foi feito, né, no levantamento bibliográfico sobre qual seria a melhor forma de traduzir o conhecimento, considerando as possíveis barreiras geográficas, culturais, né, barreiras de acesso a serviço de saúde, né, foi previsto, né, que a modelagem de uma fotonovela seria mais adequada. Então, foi identificado como problema a pós-reversão de colostomia. Dentro da pós-reversão de colostomia, os temas mais recorrentes foram a eliminação intestinal, a constituição de hábito intestinal de uma criança em pós-reversão de colostomia, e o tipo de alimentação mais adequada, a hidratação, que seria mais adequada para uma criança que se reverteu uma colostomia. Então, nós nos movemos, né, para o ciclo externo, para fazer a adaptação desse conhecimento ao contexto local, traduzindo essa linguagem científica para uma linguagem mais comum à população mediana, a população com o conhecimento, o grau de escolaridade do público-alvo que fez parte da pesquisa, tanto de participantes da pesquisa como público-alvo que se destinaria a essa produção. Identificou-se também, do ponto de vista da adaptação ao conhecimento local, os tipos de alimentos regionais e o padrão de hidratação mais comum, né, de consumo de líquidos mais comum para a população infantil.
Também foi avaliado as barreiras e facilitadores para o uso desse conhecimento, tomando como barreira a questão do custo do produto, né? Então, seria importante os alimentos indicados ali, né, a partir das evidências, de acordo com a sazonalidade da produção agrícola e do custo desse alimento para que as famílias pudessem adquiri-los e incluir na dieta das crianças. Então, tudo isso foi levado em consideração, conhecendo as necessidades específicas desse usuário. Então, quais são as necessidades de conhecimento que são específicas desse usuário, dos tomadores de decisão, que pudesse avaliar as condições de aplicabilidade, ou seja, que fosse eficaz, né, que essa fotonovela pudesse gerar uma eficácia no serviço. Então, o conhecimento de primeira geração, para ilustrar para vocês, eu trago aqui a narrativa de um usuário, de uma família, falando, né, em relação à densidade das fezes, né, a família vai controlando essa densidade das fezes, de acordo, né, ela é controlada de acordo com o tipo de alimentação. Então, as fezes mais líquidas, se a criança apresenta fezes mais líquidas, ele dá um alimento que prende. Não acontece de prender o intestino, se a criança tem uma constipação, ou ela fica, né, vários dias sem evacuar, então ela vai controlando maior a quantidade de banana, a quantidade de maçã, mais ou menos pão ou carboidrato, como, por exemplo, a mandioca, o arroz, então vai equilibrando esses alimentos para manter um certo padrão, né, padrão de eliminação, né, padrão de evacuações fecais, e aí eles vão fazendo esse controle de acordo com a alimentação. E muitos desses alimentos, eles são impróprios, né, para constipação, ou então impróprios para no caso das fezes líquidas. Então, esse conhecimento popular, ele foi incorporado na produção da tecnologia, lembra lá, né, na definição da estratégia de tradução do conhecimento, o conhecimento popular e a sabedoria popular, ela assume o mesmo grau de importância que a experiência do profissional e que a evidência científica. Então, como é que esse conhecimento foi integrado e simplificado, né? Então, a integração ele é feito aqui na produção da história, né, da fotonovela. O estudo sobre, né, ingestão, né, qual tipo de ingestão regular e adequada, alimentar ou suplemento, né, com fibra, evita a constipação, particularmente entre as crianças com tendência para desenvolvê-la, como é o caso daquelas em pós-reversão de colostomia. Os estudos que indicam que os pediatras prescrevem suplementos de fibras, né, para o tratamento de constipação, mesmo que o resultado dessa revisão sistemática demonstrasse que os suplementos com fibra para a criança que tem constipação e as pessoas que têm constipação, ela não produz a efetividade esperada. Por quê? Porque ela teria para aquelas crianças que não têm uma constipação crônica ou teriam para aquelas crianças que têm constipação eventual. No caso de uma criança que está constituindo o hábito intestinal pós-reversão de colostomia, esse conhecimento não se aplica e eles estavam recebendo, sendo prescrito para crianças com constipação intestinal crônica. As narrativas, né, selecionamos duas narrativas para ilustrar, né, o que foi traduzido aqui. As comidas laxativas ajudam muito, por exemplo, o mingau de aveia, efetivamente, né, a aveia, o mingau de aveia é um tipo de alimento que ajuda, né, na formação do bolo fecal, e o uso de uma colher rasa de sobremesa de aveia no suco como comida laxativa, eles chamavam de comida laxativa, né? Então, essa colher rasa de sobremesa de aveia, a aveia era adequada, a quantidade que era inadequada, então a gente precisava ter traduzido ali a quantidade adequada.
E aí o uso de supositório, né, quando a criança apresentava uma constipação por mais dias, o uso de supositório, então também foi trabalhada essa questão do conteúdo científico em relação ao supositório. Então, o conceito de tipo de comida laxativa, quantidade de comida laxativa e uso de supositório foram todos temas que foram discutidos nessa produção. E aí a história, né, da fotonovela tratou dos alimentos que podem ser consumidos e evitados após a reversão de colostomia, traduzidos sob a forma de uma lista de alimentos cientificamente fundamentados e no formato de uma estratégia que foi operacionalizado, que é o Você Sabia sobre os tipos de fibras. Aqui fala sobre, no Você Sabia, os alimentos podem conter fibras solúveis e insolúveis, aí explica o que é uma fibra insolúvel, onde ela está presente, na casca de frutas e vegetais, nas folhas, nas sementes, no arroz integral, nas frutas, então tudo isso, e ambos os tipos ajudam a reduzir a constipação, pois atuam como alimentos para a microflora bacteriana que habita no intestino. Mas para ser funcional, ele precisa ser consumido com líquidos, água e sucos, que vai auxiliar no trânsito intestinal. E aqui vocês vão ver a fonte da evidência, né? Onde está a evidência, ó, Evidence-Based Recommendation for Africans, e o outro é uma dissertação que foi produzida, uma revisão sistemática em meta-análise. Outra coisa importante, nós só extraímos revisões já publicadas, tá? Foram as evidências científicas foram extraídas dos estudos de revisão, ou das recomendações baseadas em evidências pelas as sociedades científicas. Aqui a lista dos alimentos que devem ser consumidos, isso também é uma forma de traduzir esse conhecimento científico, usado na reversão da colostomia, já ilustrado, explica cientificamente e ilustra a linguagem científica. Aqui a lista dos alimentos que devem ser evitados, recomendando que ele coloque essa lista na porta da geladeira. Bom, e outro formato foi a escala de avaliação do formato das fezes, a escala Bristol. Essa escala Bristol, ela apresenta os formatos, né, vai do tipo 1 ao tipo 7, em que mostra o grau de constipação até a evacuação normal e a criança que está com evacuações líquidas com pedaços sólidos, né. Então, essas informações, vocês viram aqui um exemplo, como é que se articula isso dentro do modelo, né? Como se articula isso dentro do modelo? Então, a primeira geração, aqui tem o elemento da narrativa da primeira geração, o que foi extraído da narrativa da primeira geração e traduzido da forma mais simplificada na linguagem dentro de uma linguagem de fotonovela, né? O de segunda geração, a evidência científica e a sua fonte, né? E o conhecimento de terceira geração, que é a fotonovela em si, né? Bom, como considerações finais, então, para se tornar uma ação social, a evidência científica ela precisa ser traduzida significa integrar e simplificar essa linguagem científica para uma linguagem imagética, uma linguagem textual, que possa alcançar a audiência consumidora do conhecimento científico. A evidência científica sem a experiência humana não tem sentido, daí a relevância de se trazer as narrativas dos usuários, dos consumidores finais, dos formuladores de política pública para dentro, né, e dos profissionais para dentro do material que está sendo produzido. A ausência de boas evidências não deve mobilizar, né, esse processo de transferência de resultados de pesquisas científicas disponíveis para a prática diária em saúde, muito pelo contrário, a gente não tem a melhor evidência, a gente vai buscar as evidências recomendadas pelas sociedades científicas, pelos manuais de ministérios da saúde, pelas recomendações da Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, sempre fontes qualificadas para que possa gerar conhecimento simplificado e aplicável à prática. E a tradução de conhecimento é uma estratégia que contribui, né,
para que esse conhecimento de terceira geração, essa tecnologia inovadora seja utilizado por diferentes usuários dos serviços de saúde. Então, para refletir na nossa discussão de amanhã, né, no dia 1 de julho, na parte da tarde, vocês vão responder essas duas perguntas e a gente vai fazer essa discussão. Para selecionar boas evidências, quais são os 4 aspectos que devemos considerar ao tomar uma decisão? Lembra que está lá na aula, tá? Vocês podem voltar e aqueles 4 elementos, né, aqueles 4 elementos do conjunto da tomada de decisão, né? E depois pensar quais são os princípios fundamentais da estrutura do conhecimento em ação da estratégia de tradução do conhecimento. Também são 4 elementos que fazem parte desse processo para a gente ver como que pode ser articulado os 2 movimentos, o movimento da prática baseada em evidência com o movimento do conhecimento em ação. E a leitura desse artigo para que a gente possa estar discutindo no dia de amanhã. Então, gente, muito obrigada. Então, uma boa aula e desejo a vocês que, espero que vocês compreendam o que a gente está discutindo aqui e a gente se encontre amanhã na nossa atividade síncrona, tá bom? Tchau, tchau, boa assistência da aula e boa leitura do texto, e preparem a resposta das perguntas para a gente se encontrar amanhã. Tchau, tchau.